aí, gente! Bem-vindos a mais um episódio de Lady Killers. Hoje estamos iniciando o episódio de capítulo 11, que fala sobre Tilly Klimek, sacerdotisa dos Barbas Azuis. Ela nasceu em 1876 e morreu em 1936. Viveu relativamente bem. Só hoje, gente, para vocês terem noção, eu gravei 3 capítulos desse livro. Espero que vocês estejam gostando. Engajem, gente, engajem, porque eu amo fazer esse tipo de conteúdo. Bom, vamos continuar. Se você fosse uma mulher e desejasse matar seu marido, a Chicago, nos anos 20, seria um ótimo lugar para isso. Tudo o que você precisava fazer era atirar na nuca do safado traidor e depois aparecer no tribunal exalando perfume e mordendo os lábios de remorso. Seus advogados poderiam lhe pedir que ondulasse seu cabelo, inspirada nas amáveis assassinas que foram absolvidas antes de você, como Belva Garter, a elegante, e Beula Annan, a bela. As mulheres que inspiraram a peça Chicago. O júri inteiramente masculino lançaria olhares de aprovação para os seus belos tornozelos, enquanto você passasse por eles, visivelmente trêmula. Vamos lá! Deixe uma singela lágrima escorrer ao lado do seu nariz perfeito. Você sairá livre, mas só se for muito, muito bonita. Tilly Klimek não era considerada bonita. Aos 45 anos era uma mulher castigada pela maternidade, pelos trabalhos domésticos e por casamentos questionavelmente problemáticos. Fora amaldiçoada com uma aparência disforme e um rosto oleoso. Guardava rancores mesquinhos. Parecia saber uma coisa ou outra sobre ocultismo. E teve a audácia de brincar de meriticídio, sem conhecer as regras. Número 1. Caixão à venda, $30. Tilly chegou aos Estados Unidos com cerca de 1 ano de idade, como parte da primeira onda de imigração polonesa que se direcionou a Chicago. Esse movimento inicial, que ocorreu nos anos 1850 até o começo dos anos 20, ficou conhecido como La Cheleben, porpão, e foi majoritariamente composto pelas classes inferiores. Tilly jamais aprendeu a falar inglês com fluência, e mais tarde, as pessoas a acusariam, bem como a sua família, de terem a aparência de camponeses. Já adulta, a vida de Tilly parecia irrelevante, especialmente no cenário alucinante de Chicago. O contrabando era feroz, Al Capone comandava. Jornalistas rivais trocavam tiros em ônibus. E os assassinatos cometidos por mulheres aumentaram 400% em 40 anos. Assim, quando o primeiro esposo de Tilly morreu em 1914, ninguém se importou. Quando ela se casou novamente um mês depois e perdeu seu segundo marido 90 dias mais tarde, ninguém disse nada. A violência fluía como uma artéria pela cidade. Não havia nada absurdamente chocante na mulher polonesa que acabara de embolsar cerca de $3.000 oriundos do seguro de vida e das economias de alguns homens mortos. Tilly não se preocupava em ser discreta, principalmente porque jamais teve problemas em atrair as pessoas pelas quais nutria maior interesse, homens solteiros. Mesmo que mais tarde as pessoas questionassem sua aparência, é certo que tinha seu próprio charme, uma vez que jamais lhe faltavam maridos e amantes. Seus olhos, em especial, eram assustadoramente belos, embora isso possa ser apenas um viés retrospectivo, ou, para usar um termo ainda melhor, determinismo gradual, pois agora, quando observamos seus olhos, reconhecemos neles uma assassina. Ela gastou parte do dinheiro da viuvez em uma viagem romântica a Milwaukee com seu amante mais recente, Joseph Guskowski, na esperança de que ele logo se tornasse o marido número 3. Infelizmente, os encantos de Milwaukee não foram capazes de enfeitiçar Guskowski, pois ele não a pedia em casamento de jeito nenhum. Tilly começou a ficar irritada. Gastara todo aquele dinheiro nas férias e nada da aliança. Assim, durante o retorno para Chicago, ela tentou persuadi-lo. Informou-lhe que seus 2 primeiros maridos não tinham morrido de causas naturais. Eles haviam sido envenenados, em sequência por ela. Guskowski entrou em pânico. Se já estava relutante em propor casamento antes, agora certamente é que não o faria. Quando Tilly percebeu o erro de cálculo, ameaçou denunciá-lo com base no Mann Act, que supostamente deveria livrar as mulheres da prostituição, mas na verdade era uma lei usada para punir de várias formas de imoralidade, incluindo relações sexuais consensuais entre adultos.
Ah, é? Respondeu Guskowski. Se ousasse denunciá-lo, ele a levaria diretamente à polícia e revelaria a assassina que ela era. Aparentemente, Guskowski não achava que irritar Tilly poderia ser uma péssima ideia, porque alguns dias depois, o desentendimento entre os dois terminou de uma vez por todas quando ele caiu morto. Em 1919, Tilly estava novamente recém-casada. Ela e seu terceiro marido, Frank Kupesic, se mudaram para o número 924 da North Winchester Avenue, um prédio até hoje conhecido como a Casa Assombrada da velha Tilly Klimek. O casamento não era de todo feliz e Tilly logo arranjou um amante chamado John, que aparecia na varanda para visitá-la depois que Kupesic saía para o trabalho. Os vizinhos notaram. A vida seguia normalmente, se não perfeitamente, até 2 anos depois do casamento, quando Kupesic adoeceu sem explicação. Em uma tarde, enquanto seu marido repousava na cama, Tilly saiu saltitando de seu apartamento, sacudindo um jornal. Ela o mostrou a sua senhoria, que ficou chocada ao ver Tilly apontando para um anúncio de um caixão à venda por $30. O caixão era uma pechincha e Tilly declarou que iria comprá-lo. Meu homem está nas últimas, ela informou a mulher horrorizada. Também comprou alguns metros de tecido negro, bem caro, cantarolando ao pé da cama de Kupesic, enquanto costurava para si mesma um adorável chapéu fúnebre. Kupesic morreu no dia 25 de abril de 1921, e enquanto seu corpo jazia duro na sala de estar, vestido em seus trajes fúnebres, Tilly escutava uma animadora música em sua vitrola. Em dado momento, chegou a se aproximar do caixão do marido, agarrar suas orelhas e gritar: "Seu demônio! Você não se levantará mais." Assim que ele foi enterrado, ela solicitou os $675 do seguro de vida e começou a procura pelo próximo marido. Mas os rumores começaram a se espalhar pela vizinhança. Como ela sabia que o marido estava tão perto da morte? As pessoas cochichavam a possibilidade de que ela fosse uma médium, que podia ver a morte se aproximando a tempo de comprar um caixão barato. É óbvio que Tilly só sabia que seu marido estava nas últimas porque o envenenara metodicamente, mas para os seus crédulos vizinhos, a mulher parecia onisciente. Número 2. Veneno para ratos. Uma das pessoas que compareceram ao funeral de Kupesic foi um viúvo gentil e trabalhador de 50 anos chamado Joseph Klimek. Alguns diziam que o homem era alcoólatra, mas ele negava veementemente tais acusações. Klimek não estava lá para prestar homenagens a Kupesic. Tinha ido ao funeral para dar uma olhada na recém-solteira Tilly. Os amigos dele o empurraram para cima da viúva, e após anos de solteirice, a ideia de ter uma esposa era reconfortante. Depois do enterro, Tilly não ficou para flertar. Ela estava muito mal para ver qualquer pessoa. Klimek explicou depois. Após algumas semanas de gentil insistência, porém, Tilly concordou em se casar com ele. Klimek estava eufórico. Seus dias de solidão haviam acabado para sempre. Casei com Tilly para ter um lar, afirmou. E que lar aconchegante. Ele apreciava sua habilidade com as agulhas de crochê e adorava a comida dela. Tilly, é claro, tinha um passado, mas Klimek não queria saber de seus antigos amores. Ela estava regenerada. Ele tinha certeza disso. Assim que nos casamos, ela queimou todas as fotos de seus maridos e amigos, contou, e rasgou todas as cartas. Tilly tinha uma foto minha sobre a lareira e só. O que o romântico Klimek não sabia era que Tilly não estava tão feliz com seu pequeno quinhão de felicidade doméstica. Ela passou a reclamar com sua prima, Nellie Kolick, que também tinha um ex-marido falecido. Quando Nellie sugeriu o divórcio, Tilly respondeu: "Não, eu vou me livrar dele de algum modo." Nellie sabia exatamente o que aquilo significava. Assim, antes que a prima fosse embora, ela entregou a Tilly uma latinha com as palavras "Rogue on Rats, fatal para ratos", escritas no rótulo. Era uma marca de veneno doméstico feito de arsênico enegrecido com carvão. Fácil de comprar em qualquer farmácia e com uma logomarca chamativa. Um rato morto de costas, sobreposto pelo slogan "Não morra dentro de casa." Nellie sempre tinha um pouco à mão. "Exterminador imbatível", dizia o texto sob a imagem do rato. "O velho amigo que nunca falha." Tilly foi para casa e começou a preparar uma série de maravilhosas refeições caseiras para Klimek, cada uma delas temperada com uma saudável pitada do veneno. Klimek comia e comia e ficava cada vez mais doente. Suas pernas enrijeceram e seu hálito começou a cheirar a alho. 2 dos sinais mais inofensivos
envenenamento por arsênico. Naquela época, 2 de seus cachorros morreram subitamente. O dinheiro do seguro de Klimek já trabalhava no fim do arco-íris quando John, irmão do enfermeiro, estragou tudo com suas suspeitas. Apesar dos protestos de Tilly sobre ser capaz de cuidar sozinha de Klimek, John agradeceu e insistiu em levar seu próprio médico para dar uma olhada em Joseph. O médico imediatamente reconheceu os sintomas de envenenamento por arsênico e carregou seu paciente para o hospital, denunciando Tilly à polícia. No dia 26 de outubro de 1922, Tilly foi presa pela tentativa de homicídio de Joseph Klimek. No dia seguinte, sua prima Nellie foi presa por ter fornecido o arsênico. Enquanto Tilly era levada na viatura, ela se dirigiu ao policial que estava ao seu lado. O próximo para quem eu quero preparar o jantar é você. Você causou todos os meus problemas. Número 3. Exumações. Logo ficou evidente que o envenenamento de Joseph Klimek não era um incidente isolado. Cartas anônimas imploravam à polícia que desenterrasse os corpos do terceiro marido de Tilly, o velho Frank Kupeczek, e o primeiro marido de Nellie. Dito e feito, seus corpos estavam cheios de arsênico. Claramente, Tilly fizera inimigos que sempre suspeitaram de seus poderes mediúnicos. Tinha uma origem no assassinato. Não morra dentro de casa. As primeiras páginas dos jornais começaram a assumir um caráter frankensteiniano, ordenada a exumação dos corpos dos companheiros de dupla. Mas 3 corpos serão exumados no caso Klimek. Corpos de outros parentes serão exumados. Enquanto isso, Tilly foi levada ao hospital para ver seu esposo sobrevivente. Ela se sentia mal por tentar matá-lo? Não. Quando ele a confrontou com perguntas cheias de ódio, ela respondeu: Eu não sei, não me importune mais. Quando o ouviu pedindo um copo d'água à enfermeira, Tilly gritou: Se ele causar problemas, pegue uma tábua e acerte-o na cabeça. Mesmo assim, ela o beijou antes de ir embora, surpreendendo os presentes. Logo ficou claro que Tilly havia assassinado outras pessoas além dos maridos. Enquanto a polícia diligentemente exumava os corpos, 2 primos de Tilly apareceram na delegacia e sugeriram que cavassem ainda mais. Alegaram que ela matara 4 dos irmãos deles, que faleceram após um estranho jantar na casa de Tilly. Ela discutira com a mãe deles e descontou seu ódio nas crianças, servindo-lhes comida envenenada. Uma característica comum surgiu entre os vários crimes de Tilly: vingança mesquinha. Ela assassinou Joseph Guskowski porque se sentiu desprezada por não ter ganhado um anel de noivado, e ficava tão furiosa com pequenos atritos e desentendimentos que era perigoso ficar perto dela quando estava de mau humor. 2 de suas vizinhas revelaram à polícia que ficaram mortalmente doentes após Tilly ter oferecido doces envenenados a elas. Uma mulher afirmou que o motivo foi uma discussão que tivera com ela, e a outra alegou que Tilly a vira conversando com Klimek e não gostou. Quando Nellie e Tilly foram formalmente acusadas de homicídio, Tilly pelo assassinato de Frank Kupeczek e Nellie pela morte de seu primeiro marido, as exumações tomaram um rumo ainda mais perturbador. Misteriosos rastros de veneno levaram os investigadores a 3 pequenos túmulos, os filhos gêmeos de Nellie e sua neta. Nellie dera à luz a gêmeos quando ainda era casada com o primeiro esposo, mas ele se negou a reconhecê-los. Na época, Nellie já estava envolvida em um romance conturbado com um homem que viria a se tornar seu segundo marido, Albert Kowalski. Um dos gêmeos morreu com 8 meses de vida, o outro 1 mês depois. O terceiro bebê morto, o neto, supostamente foi envenenado depois que a filha de Nellie a criticou por seu modo de vida. Exatamente como sua prima assassina, Nellie tinha um pavio curto e baixa tolerância em relação a desavenças. A polícia mal conseguia acompanhar a enxurrada de denúncias que surgia. Era como se uma represa tivesse se rompido na comunidade de Tilly e as pessoas finalmente se sentissem livres para confessar suas suspeitas mais sombrias e profundas sobre aquela vizinha, com supostos poderes mediúnicos e sua prima infanticida. Todos estavam certos de que haviam sido envenenados. Um dos filhos de Nellie percebeu que sua mãe o envenenava lentamente. Uma de suas filhas intuiu que Tilly fazia o mesmo com ela. Até mesmo a irmã de Nellie, Cornélia, foi presa porque seu genro se convencera de que ela estava lhe dando uísque caseiro com veneno.
Veneno por todos os lados e nenhuma gota para beber. O total de possíveis vítimas chegou a 20. 12 mortas, 7 vivas, mas em péssimo estado de saúde, e uma desaparecida. Um homem misterioso conhecido apenas como Myers, que acreditavam ser outro marido ou amante de Tilly. E isso considerando apenas os humanos. Um vizinho alegou que seu cachorro morreu repentinamente após sonoras reclamações de Tilly sobre seu latido incômodo. A comunidade ficou histérica, e para a polícia a situação parecia quase irremediável. Começaram a falar de um cinturão venenoso em torno de Little Pauline, em Chicago, com Tilly reinando sobre ele como a suma sacerdotisa da seita dos Barba Azuis. As primas agora encaravam a forca. Número 4. Eles morreram como qualquer outra pessoa. Na prisão, as acusadas exibiram personalidades bastante distintas. Nellie sorria mais, falava menos inglês e era propensa a ataques histéricos. Ela permitiu que a fotografassem, mas não antes de prender o cabelo em um coque. Quando indagada sobre o caso, insistia que seu filho tinha apenas feito uma piada que os adultos estavam levando muito a sério. Tilly era quieta, controlada e desafiadora, um robô sem emoções. O único momento em que demonstrou sentimentos genuínos foi quando explodiu em sua própria defesa. Eu não roubei ninguém, não atirei em ninguém, não envenenei ninguém, não matei ninguém, não fiz isso, todos me infernizam. Todos me olham como se fossem me devorar. Por que me olham assim? Eu falo a verdade. Tudo que eu fiz foi a mim mesma. A mais ninguém. O promotor designado para o caso, William McLaughlin, procurador assistente do Estado, ficou obcecado por Tilly. McLaughlin era dado a exageros e parecia determinado a se imortalizar naquele julgamento. Ele alimentava a curiosidade dos jornalistas com as afirmações melodramáticas que desejavam ouvir, chamando o caso de a mais assombrosa trama de envenenamento em massa já descoberta, e a trama assassina mais incrível da história criminal recente. Ele alegou que as primas ofereciam festas venenosas nas quais serviam petiscos embebidos em arsênico para uma grande quantidade de parentes. Na verdade, ele estava convencido de que o pequeno bairro Little Pauline estava assombrado por uma rede de barbas azuis, de saias, e que Tilly e Nellie eram simplesmente as rudes e pouco atraentes pontas do iceberg. Ele também não se contentaria com a prisão perpétua para Tilly, ele queria vê-lo pendurado na forca. Do lado de fora do tribunal, várias entre as determinadas garotas repórteres de Chicago disputavam o caso, incluindo a espetacular Genevieve Forbes, que trabalhava nas páginas policiais em uma era em que simplesmente não haviam mulheres nas páginas policiais. Forbes conseguiu uma série de entrevistas exclusivas, conversou com Joseph Klimek no hospital, rastreou os pais consternados de Tilly e, por fim, conseguiu uma entrevista com a própria assassina. Com seu impiedoso olhar jornalístico, Forbes reconheceu nuances em Tilly que ninguém mais se preocupou em compreender. Ela enxergava Tilly como uma mulher perigosa e vingativa, que utilizava veneno como um meio de satisfazer seu orgulho ferido e guardava seus segredos só para si. Ela dissecou a aparência de Tilly, uma polonesa rústica, gorda e atarracada, com 45 anos de idade e aspecto de 55, de aparência disforme, mãos e pés enormes e opacos cabelos castanhos presos em um coque atrás da cabeça. Mas, relutantemente, reconheceu sua dissimulada inteligência. Tilly Klimek é uma espectadora do seu próprio drama, escreveu. A justiça jamais daria tal critério a Tilly, e o julgamento sofreu uma reviravolta desastrosa quando o juiz requisitou um laudo de insanidade para as duas acusadas. De acordo com o perito médico, ambas eram mentalmente subnormais e portadoras de demência precoce, com intelectos inferiores ao de uma criança de 11 anos. O juiz piorou as coisas, trazendo à baila o assunto da moça na época, eugenia. Ele estava irritado porque um dos filhos de Nellie já havia sido declarado débil mental anos antes e se convencera de que a criminalidade estava presente no DNA daquela família. Se tivéssemos um cientista e um especialista em eugenia para investigar o histórico de toda essa família na época em que um débil mental foi descoberto, a polícia poderia ter sido alertada para vigiar essa mulher, afirmou. Quando descobrimos um caso, podemos procurar e localizar a origem. Note-se que nenhuma daquelas mulheres falava inglês e com perfeição. Se o exame delas foi de fato realizado nesse idioma,
É bem provável que elas simplesmente não tenham conseguido fazê-lo de maneira adequada. Aparentemente, Nellie era bem mais ingênua que sua prima, mas Tilly não era boba e o laudo a subestimou. Ela é inteligente, notou Forbes, e sua inteligência serve como parâmetro para suas emoções. Mas não era fluente em inglês e, de qualquer modo, não desejava se explicar. Assim, o tribunal insistiu que seus crimes eram resultado de um intelecto infantil, ou do trabalho reprovável e desleixado de uma camponesa. Uma vez que Chicago estava totalmente fora de controle nos anos 20, não era surpreendente que o julgamento de Tilly tivesse se transformado em uma espécie de circo. Em inúmeras ocasiões, o juiz foi obrigado a gritar: "Isso não é um teatro!" Ah, mas era assim. As testemunhas da acusação incluíam vizinhos fofoqueiros, 3 coveiros e uma agente funerária, e o público estava obcecado por eles. Um dos coveiros escandalizou o júri com sua história sobre John, amante de Tilly que sempre a visitava depois que Frank Zupezek saía para trabalhar. "Uma vez eu a vi beijando", afirmou o coveiro. Quando o promotor perguntou o que houve depois, o coveiro respondeu: "Por alguma razão, Tilly colocou alguns jornais em frente à janela, então eu não consegui ver." Todos morreram de rir, até mesmo Tilly. No fim do julgamento, no entanto, ninguém mais estava rindo, e até mesmo a postura impassível de Tilly começou a ruir. Quando o químico do necrotério jurou ter encontrado arsênico nos corpos dos 3 maridos, ela finalmente passou a exibir sinais de ansiedade. Ainda assim, Tilly apresentou sua defesa firmemente, usando o famigerado chapéu preto que havia costurado ao pé da cama do moribundo Kupezek. Insistiu que seu marido morrera de intoxicação por álcool e negou ser culpada pela morte dos outros esposos. "Eu amava, eles me amavam, eles morreram como qualquer outra pessoa", afirmou. "Eu não sou responsável por isso e não pode fazer nada se eles queriam morrer." McLaughlin estava praticamente implorando para que o júri aplicasse a pena de morte. Estava farto de ver mulheres escapando impunemente de assassinatos. "Senhores, a pena de morte jamais foi imposta a uma mulher nesse estado", exclamou. "Esta ré é igual a várias outras mulheres desta cidade. Acha que pode se safar disso. Há muitas mulheres, senhores, aguardando pelo seu veredito nesse caso. Sinto que a pena de morte deveria ser aplicada, e falo sério." Ele estava certo. Tilly era exatamente igual a várias outras mulheres dessa cidade, pelo fato de ser uma assassina de maridos. 400%, lembra? Mas ao contrário de várias outras mulheres que choravam e se insinuavam no banco dos réus, Tilly da verdade não iria se safar disso. Ela recebeu um veredito de culpa pela morte de Frank Kupezek e foi sentenciada à prisão perpétua, a pena mais dura já imposta a uma mulher no condado de Cook até então. Número 5. Desprovida de beleza. O julgamento de Nellie foi uma bagunça. Talvez o júri jamais a tenha levado tão a sério quando levaram a Tilly, a rainha do gelo, porque, apesar de seus próprios filhos terem testemunhado contra ela, Nellie saiu livre. Ao ser inocentada da acusação de ter fornecido veneno a Tilly, McLaughlin resignadamente retirou outra acusação contra ela. O corpo do primeiro marido de Nellie estava inegavelmente cheio de arsênico, mas ninguém parecia disposto a continuar investigando uma suposta seita de barbas azuis, uma vez que a suma sacerdotisa estava na prisão. Outras assassinas ocupavam os tribunais agora, e elas estavam muito mais agradáveis aos olhos. 2 anos depois, Belva Gardner, a elegante, e Bella Annan, a bela, estariam se emperiquitando atrás das grades da mesma prisão, posando para jornalistas em suas anáguas e usando todas as artimanhas femininas possíveis, incluindo, mas não se limitando, a lágrimas, chapéus chiques e roupas feitas sob medida, para saírem livres. Gente, eu peço, abre parênteses, né? Eu peço perdão se vocês ouvirem vídeo, som de gente falando no fundo, gritaria. Não tem como eu controlar isso, infelizmente, mas, enfim, vamos continuar. Essa foi a terrível verdade atrás do veredito. Tilly jamais teria sido encarcerada pelo resto da vida se fosse mais atraente aos olhos da época. Sim, ela era obviamente culpada, mas Chicago lidara com assassinas de maneira de maridos antes, e aquelas consideradas mais bonitas costumavam ser inocentadas. 28 mulheres foram absolvidas em julgamento por homicídios nos anos anteriores, e todas tinham uma boa aparência. A última mulher a ser libertada foi Cora Ortwin,
uma beldade atraente da Zona Norte. Só 4 tinham sido condenadas antes de Tilly aparecer. Hilda Axelrod, nenhuma beldade. Vera Trepner, mais que uma coroa. Emma Simpson, julgada insana. E Dora Waterman, desprovida de beleza. É claro que, embora Tilly estivesse sendo tecnicamente julgada apenas pelo assassinato de Frank Pezic, ela era bem evidente para os espectadores, que ela era uma assassina em série. E não apenas uma assassina em série, pensavam, mas a mente por trás de um círculo venenoso. Ainda assim, tanto a imprensa quanto o tribunal adoravam a violência apaixonada de mulheres que matavam amigos e amantes. Exatamente o que Tilly fizera. Ortwin, por exemplo, disparou contra seu namorado após uma noite de bebedeira e brigas ferozes. Se Tilly fosse mais jovem e encorada, quem sabe, sua história não teria sido vista de forma diferente, a despeito de seu nível superior de violência. Eles poderiam tê-la pintado como uma moça delicada em busca de um marido, constantemente ofendida por seus rústicos amantes companheiros. Uma amante em série que por acaso havia matado. Os tribunais e a imprensa estavam bem cientes de seu preconceito, mas também pareciam se deleitar com isso. Havia algo muito sensual em uma mulher má escapando impunente. A fúria moral da sociedade era reservada para mulheres como Tilly, que não eram bonitas e faziam coisas ruins. Uma coluna do Tribune, chama o Line or Type or Two, publicou um telegrama de mau gosto zombando da feiura das últimas assassinas de Chicago. A aposta de Chicago em enaltecer Tilly Klimek para buscar fama não vai dar em nada, disse. Sugiro que vocês façam processos seletivos por beleza, classe social e assim por diante, antes de permitir mais assassinatos. Depois de um julgamento particularmente ridículo no qual 2 belas irmãs foram absolvidas por homicídio, o promotor, já irritado, observou que cachos louros ou olhos negros parecem ter a habilidade de fazer com que os jurados esqueçam das evidências mais esmagadoras. Genevieve Forbes colocou isso de forma mais dura. Tilly Klimek acabou na penitenciária porque jamais foi a um salão de beleza. Número 6. O demônio não se levantará. Um ponto que parece nunca ter sido mencionado no julgamento foi a questão do abuso. A maior parte das provas aponta para o dinheiro como motivação de Tilly, uma vez que ela recebeu pequenas somas após a morte de cada um dos maridos. Por causa disso, talvez o tribunal não tenha sentido necessidade de investigar melhor a condição psicológica dela. Os júris da época, porém, eram extraordinariamente simpáticos a qualquer sinal de abuso conjugal nos casos de mariticídios. Então, é possível se perguntar por que isso jamais foi mencionado pela defesa de Tilly. Afinal, tanto Tilly quanto seus pais insistiam que Klimek e Zupezic eram reais alcoólatras, e houve toda aquela situação de Tilly gritando no ouvido do falecido Zupezic: seu demônio, você não se levantará mais. Será que ela matava simplesmente por dinheiro e vingança, ou estaria fugindo de um demônio ou 2? O dinheiro certamente não era sua única motivação, pois em várias ocasiões Tilly matou sem que houvesse um seguro de vida em vista. Ela guardava rancores mesquinhos e usava veneno para calar qualquer um que a irritasse, fosse uma vizinha que ousasse flertar com seu marido ou um cão que não parasse de latir. Genevieve Forbes, pelo menos, de certo parecia acreditar que Tilly era um enigma que ainda não havia sido decifrado, mas a cidade já estava pronta para seguir adiante com criminosas mais bonitas. Por algum tempo, as pessoas permaneceram concentradas nos crimes de Tilly e na aparência dela, mas ninguém parecia muito preocupado com os seus demônios. Então ela foi rotulada como atarracada e feia, e trancanfiada pelo resto da vida. Tilly levou uma vida tranquila na cadeia. Ela contou a Forbes, alguns anos depois, que se mantinha entretida com suas costuras e gostava da comida da prisão. Ela passou 13 anos encarcerada enquanto o público se ocupava de casos maiores e mais sedutores de homicídio, e por fim faleceu em 20 de novembro de 1936. Os jornais aumentaram sua idade real em 4 anos. Na morte, como na vida, ninguém se importava muito em passar uma boa impressão de Tilly. Apesar de qualquer indício de domesticidade que Tilly possa ter demonstrado na prisão, ela ainda guardava um ou outro segredo. Afinal, seu suposto amante, chamado Myers, jamais foi encontrado. E alguns anos após o julgamento, quando seu último marido finalmente faleceu, os médicos registraram que ele havia morrido de amidalite.
Porém, durante a autópsia, ao examinar seus órgãos, descobriram que o corpo debilitado de Joseph Klimek ainda estava totalmente repleto de arsênico. Então, esse foi o capítulo de número 11, se eu não me engano. Espero que tenham gostado. Se gostaram dessa leitura, compartilhem, comentem, me digam o que vocês acharam dessa história, eu achei bem interessante. Me digam o que acharam e curtam, gente. Se inscrevam também, não se esqueçam de se inscrever. Muito obrigado e até o próximo vídeo.